Como o nome Yeshua virou Jesus? Sejam bem-vindos. Aqui é Ivan Lima. Você já parou para pensar que tudo que sabemos sobre o Messias pode ter sofrido modificações durante os anos? Não estou falando de teorias da conspiração, mas sim de adaptações com o passar do tempo. A Bíblia, por exemplo, não foi escrita originalmente em inglês, espanhol ou muito menos português. Estudos encontram ao menos 3 línguas traduzidas no decorrer dos anos para todo o mundo. E foi a partir dessas traduções que o nome Jesus foi tanto difundido. Hebraico, aramaico e o grego. Os estudiosos bíblicos afirmam que boa parte do Antigo Testamento foi escrito em hebraico, que era a língua falada na Palestina, naquela época. Com o passar dos anos, a população aderiu ao aramaico, o que foi refletido em alguns livros da Bíblia. Só que mais para frente, mais especificamente a partir do Novo Testamento, a língua grega começou a ser difundida e aderida na escrita. Não é à toa que todos os livros dessa nova parte da Bíblia foram escritos originalmente em grego. E o nome Jesus reflete todas essas mudanças. Popular há 2000 anos na região da Judéia, a denominação Yeshua possui origem hebraica e, etimologicamente falando, tem o significado de salvação ou simplesmente salvar. Bom, Yeshua em inglês tem uma tradução mais aproximada a Joshua, que em português pode ser transformado em Josué. Não confunda com o tetragrama sagrado, aquele conjunto de 4 letras, YHWH, normalmente pronunciado como Javé ou Yahvé, e é usado para representar o nome de Deus no Antigo Testamento. Nas páginas do livro A Greek English Lexicon, publicado na primeira metade do século XIX, a palavra Yeshua foi traduzida do grego antigo para Jesus. Isso ocorreu porque os autores originais do Novo Testamento estavam tentando converter o som do nome em hebraico para as letras gregas. Só que eles não tinham letras ou uma ortografia para representar o SH, que tem o som de sh. Daí veio a escolha de usar a letra S no meio da palavra, o que automaticamente já mudou um pouco a pronúncia do nome. Já a letra S no final da palavra Jesus foi uma forma encontrada de deixar o nome no masculino no idioma grego. Vale lembrar que Yeshua era um nome comum na Bíblia, visto que é possível encontrar pessoas chamadas assim tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Alguns até mesmo contemporâneos a Jesus. Com o tempo, todos acabaram tornando-se Joshua em inglês. É dito ainda no livro de João, capítulo 19, versículo 20, que Pilatos, governante da Judéia, ordenou que fosse escrito um letreiro para ser posicionado na parte superior da cruz em que Jesus foi crucificado. Nele, a frase Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, estaria escrita em hebraico, latim e grego. E é justamente essa inscrição que faz parte das representações da crucificação como INRI, abreviação para Iesus Nazarenus Rex Iudareorum. E olha, até que demorou um tempo para que a letra J fosse colocada no início da palavra Jesus. E quando eu digo um tempo, quero dizer séculos. A partir de 1500, algumas traduções da Bíblia começaram a contar com Jesus sendo escrito como Jesus. Mas a situação ainda era um pouco confusa, já que o nome Yeshua do Antigo Testamento passou a ser Josué e o Yeshua do Novo Testamento tornou-se Jesus. Essas versões são decorrentes da diferença entre tradução e transliteração. Veja, tradução é o ato de transformar a palavra de um idioma no equivalente dela em outro idioma, como love, em inglês, para amor, em português. Já transliteração é a conversão de letras e sons de um alfabeto para outro. Por exemplo, o idioma grego tem o símbolo
Y, que se parece com o nosso Y do nosso alfabeto, só que foneticamente é lida como Y. E quando usada em português, pode ser convertida para o nosso Y, para a letra I e também para a letra U. Outros estudiosos indicam ainda que a origem da grafia Jesus pode ter vindo da Suíça, já que por lá o J é pronunciado de forma parecida com Y americano, ou a sílaba IE, como na palavra Jesus. Quando a rainha Maria I assumiu o trono da Inglaterra, em 1553, estudiosos protestantes do país fugiram. Alguns deles se refugiaram em Genebra. O resultado? Algumas das maiores mentes inglesas produziram o que hoje é considerado como a Bíblia do Estudo de Genebra, uma das traduções mais significativas do livro sagrado. Essa versão suíça ficou tão famosa que chegou a ser citada por Shakespeare e pelo poeta John Milton em suas obras. Transportada para o continente americano a partir de 1600, a Bíblia de Genebra serviu como fonte da maioria das traduções bíblicas. Mas Jesus não é conhecido apenas como Jesus, certo? Mundialmente, o primeiro nome do Messias é sempre acompanhado com Cristo. Você pode me dizer que Cristo significa ungido ou a própria palavra Messias? E você estará correto, sim. Só que as coisas não são tão simples assim. A cultura de dar nome em hebraico não é como a cultura que conhecemos, em que as pessoas de uma mesma família possuem o mesmo sobrenome, e isso é propagado entre gerações. A segunda denominação normalmente demonstra conexões parentais com o pai ou a mãe. Até aí lembra um pouco os nossos costumes. Mas uma pessoa também pode receber uma alcunha que remeta ao nome do pai, como, por exemplo, fulano, filho de ciclano. Jesus chegou a ser chamado de Jesus, filho de José de Nazaré. E em outros momentos, ele também é chamado apenas por sua cidade natal, Jesus de Nazaré. Ambas as formas de nomeação são utilizadas como forma de distinguir pessoas com o mesmo nome, mas que tinham origem em lugares diferentes. No cristianismo, Jesus nasceu de Maria, através da intervenção do Espírito Santo, o que torna, de certo modo, inadequado a alcunha de Jesus, filho de José. A palavra Cristo, no nome dele, definitivamente não é um sobrenome, mas sim uma palavra que recebe as traduções que falamos anteriormente: Messias ou ungido. Ambas estão ligadas à ideia de que Jesus foi profetizado na fé judaica, antes do nascimento. Nesse caso, Cristo é mais um título, como Jesus, o Messias, ou Jesus, o ungido. Um caso parecido ocorre com o nome Emanuel, que mesmo sendo usado como nome próprio na língua portuguesa, está mais para um atributo do que um nome propriamente dito. Abre as aspas. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, a sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas, antes do matrimônio, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. Mateus capítulo 1, versículo 18. Ainda no mesmo capítulo, as Escrituras continuam no versículo 23. A Virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Significado que é comprovado com os atos de Jesus no decorrer da vida e dito em Mateus 28, no versículo 18 e 20. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. E lembre-se disto, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Emanuel é uma forma de expressar o quão espetacular é a encarnação de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Só que não é tão simples assim, já que no versículo 21 é dito que Maria chamará o filho de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Após receber a mensagem no sonho, José tem convicção de que o nome da criança será Jesus, Yeshua, no caso.
e que Emanuel representa a missão e a obra do Messias aqui na Terra. É entendido que Jesus, ao mesmo tempo em que é considerado Filho de Deus, também é Deus, e nasceria com a missão de libertar todos aqueles que acreditam nele das mãos do pecado e do inferno, e não apenas livrar os judeus dos romanos, como alguns deles interpretaram na época. Vale destacar aqui que a ideia do Pai, Filho e Espírito Santo representam a mesma figura divina, Deus, só que desempenham papéis diferentes nas histórias bíblicas. Em uma outra passagem, dessa vez no Antigo Testamento, o profeta Isaías levanta outras denominações que a criança receberia, só que não nomes próprios exatamente, já que o nome seria apenas um, Jesus. É dito que ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Isso se encontra em Isaías, lá no capítulo 9, versículo 6. Existem até relatos de que Jesus foi chamado de Christus Victor, como uma referência à vitória dele contra o pecado e a morte. Bom, só para fixar, o nome Josué veio direto do hebraico e do inglês. Já Jesus passou por uma trajetória linguística da pronúncia grega para o inglês e português. Deixe nos comentários qual a curiosidade que você gostaria de saber sobre a Bíblia, que trazemos para você. Um grande abraço. Até mais.